Após 50 horas de trabalho, Leandro Boldrini, pai de Bernardo, foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão. Graciele Ugolini, a madrasta, foi condenada a 34 anos e 7 meses de reclusão. Edelvânia Virganovics foi condenada a 22 anos e 10 meses. A sentença de Evandro Virganovics foi 9 anos e 6 meses. Ele é o único que responderá em regime semiaberto. Os demais condenados não poderão apelar em liberdade. O júri foi presidido pela juíza Sucilene Engler. Todas as circunstâncias que tem nos autos que devem ser avaliadas. Então, quando se faz a dosimetria, avalia-se inclusive a personalidade, como eu pude ler ali, a conduta. Então, são esses basilares que a gente trabalha. A pena do Leandro, o Leandro respondeu por 3 crimes, né, diferentemente da Graciele, que respondeu por somente 2. E, então, em razão disso que houve essa variação de pena. Para o Ministério Público, Leandro Boldrini, o pai do menino, foi o mentor intelectual do crime. Ele e a companheira Graciele Ugolini não queriam dividir com Bernardo a herança deixada pela mãe dele, Odilane, falecida em 2010. Eles ofereceram a Edelvânia Virganovics dinheiro para que ela ajudasse a executar o crime. O casal o considerava um estorvo para o novo núcleo familiar. Sem saber dos planos, Bernardo aceitou ir a Frederico Westphalen no dia 4 de abril de 2014 com a madrasta, para ser submetido a uma benzedeira. O menino acabou morto com uma superdosagem de midazolam, um sedativo de uso controlado. Seu corpo foi enterrado em uma cova já preparada, feita por Evandro Virganovics, o irmão de Edelvânia. Para que ninguém descobrisse o crime, Leandro fez um falso registro policial sobre o desaparecimento de Bernardo. Hoje o Bernardo grita é por justiça! 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 É isso que ele quer. Senhores, só vocês podem fazer a justiça hoje. As provas dos autos são mais do que suficientes. E eu peço que vocês responsabilizem os réus pelos atos pelos quais eles cometeram. Tão e somente por esses atos. E condenem-os a pagar a pena que devem. Que nem essa será suficiente para desfazer o mal que eles cometeram ao Bernardo. O pai que não sabia o número de roupa que o filho vestia, que não sabia o número do calçado do filho, que não sabia quanto o filho pesava, porque teve que perguntar para ele naquela oportunidade da briga, e que não foi respondido, porque a Graciele disse dá 60 gotas. Descobre, depois que o filho foi morto com uma dose letal de medicamento, as medidas necessárias para calcular a dose letal de um medicamento. Ele se informou dessas características. Porque ele, como médico, e como falou no interrogatório dele, não na presença dos senhores, mas na outra oportunidade que foi ouvido, esclareceu que para calcular a dosagem de uma medicação precisamos saber o peso e a altura. Aquele monstro que está sentado lá atrás debochando da comunidade de Três Passos, que estava empenhado em achar o Bernardo. Elas fazem piada com isso. Matou por dinheiro. Em um dos vídeos arrolados no processo, Bernardo aparece acuado por Leandro e Graciele. Na ocasião, o menino é ameaçado. Outro material que chamou a atenção da investigação foi uma entrevista dada por Leandro Boldrini a uma rádio, onde ele fala sobre o desaparecimento do menino e menciona Bernardo no tempo passado. O áudio foi apresentado ao júri. Ele morava com o senhor? Morava comigo, morava com a nossa família aqui. Leandro Boldrini negou a participação no assassinato do filho e acusou a ex-companheira e a amiga dela de planejarem a execução.
O médico admitiu ser um pai ausente por conta da dedicação ao trabalho. Eu não mandei matar meu filho. Extraiam todo o meu sangue. Me decapitem. Façam o que vocês quiserem comigo, senhores jurados. Mas vocês estarão incorrendo num erro gravíssimo. Espero, com todo o respeito, que os senhores e as senhoras jurados analisem todo o contexto probatório, né? E assim, ó, vocês vão ver como é que um pai vai mandar matar um filho. Isso não existe na face da terra. A versão da defesa da madrasta de Bernardo foi a de que teria ocorrido um acidente. Graciele assumiu a culpa, mas sem a intenção de matar. Disse que levou Bernardo a Frederico Westphalen naquela tarde e que no caminho o menino ficou agitado e precisou ser medicado. Como ele continuou em surto, a madrasta, que estava dirigindo, mandou que Bernardo ingerisse mais remédio. Quando se encontraram com Edelvânia, o menino estaria desacordado e sem pulso. As duas teriam entrado em desespero e a assistente social tentou levá-lo ao hospital, mas a madrasta não deixou. Eu admito que eu dissimulei uma situação para encobrir outra. Eu fiz tudo isso para ninguém desconfiar. A amiga de Graciele, Edelvânia, disse que quem matou Bernardo foi a madrasta e que a ajudou a enterrar o corpo porque foi ameaçada, bem como sua família. Edelvânia tentou inocentar o irmão dela, Evandro, acusado de ter feito a cova. Eu vou na polícia, tu acabou de matar o Bernardo. E ela me disse, quer ir na polícia? Vamos. Mas lá na delegacia vai sobrar tudo pra ti. Tu é pobre, eu tenho dinheiro, eu vou botar tudo na tua culpa. Se tu quer ir pra delegacia, vamos. Daí eu peguei, desesperada. Ela me disse assim, tu vai ter que me ajudar a dar um sumiço no corpo desse menino. Ameaçou de morte a minha mãe, a minha família. Durante o depoimento, ao ser questionada sobre recebimento de dinheiro para participar do crime, desmaiou. Pausamos. A gente já tem o apoio médico. Quiserem levar ela aqui atrás, não sei. Retira os jurados, por favor. Olha o fio. Vai ter que tirar os jurados. Retira os jurados aqui por fora. A sessão foi momentaneamente suspensa. O último réu a ser ouvido foi Evandro Virganovics. A defesa dele criticou o inquérito policial e a denúncia do Ministério Público, apontando equívoco na análise das provas e das interpretações. O carro de Evandro foi visto no local onde o corpo foi enterrado 2 dias antes do crime. Primeiro, ele negou que estivesse lá. Depois, disse que estaria de férias e que estava pescando. Áudios apresentados pela promotoria mostraram que naquele período ele não estava de fato em férias. Quando eu fiquei sabendo que a minha irmã tinha levado a Polícia Civil lá, depois que tudo acontecido, e eu estava de férias, estava pescando, eu pensei, meu Deus, se eu disser que estava próximo do rio, estava pescando, vão achar que eu estava envolvido. Entende, doutora? Mas eu não sabia de nada antes disso. Eu fiquei sabendo depois com a mídia, que eu escutei na rádio de Planalto, dentro do meu caminhão. Foi um júri histórico e acompanhado em todo o mundo. O Tribunal de Justiça do Estado montou uma estrutura envolvendo diversos setores. Pela primeira vez na história do Judiciário Gaúcho, um júri foi transmitido ao vivo. Só no primeiro dia de julgamento, o site do TJ alcançou 800 mil acessos e o link no YouTube obteve 94 mil acessos. Mais de 10 países acompanharam a transmissão.